retorno para mim, Diácono Gil, por favor. Amém. Glória a Deus. Hoje é quarta-feira da vitória. Eu louvo a Deus por essa noite maravilhosa. Eu vim recebendo do Senhor uma palavra para estar ministrando junto com os irmãos e também ser abençoado juntamente com vocês, porque a palavra do Senhor, antes mesmo de nós ministrarmos ela já é ministrada ao coração do aquele que vai trazer a palavra, porque a palavra é como faca de dois gumes, ela corta para ir e corta para cá. Diga para o seu irmão assim: ela corta para ir e ela corta para cá. Esta é a palavra de Deus. Eu creio, irmãos, que esta noite será uma noite diferente da de ontem, e será uma noite que vai marcar a sua noite. É a noite que Deus reservou para falar conosco. É a porção da palavra de Deus que vai vir para o nosso coração. Eu creio nisso. Você crê nisso, irmão? Eu creio nisso. A Bíblia diz, irmão, que não há cristianismo sem a cruz. Não tem o cristianismo sem ter a cruz. E a cruz representa muita coisa na nossa vida. Cristo morreu na cruz por mim, por você. Cristo se fez maldito pelas nossas maldições na cruz. Então a cruz representa para mim, para você, uma grande vitória, renúncia. Então aquele que não perder a sua vida e não vai ganhar outra, aquele que quer vir após mim, pegue a sua cruz e siga-me. Diga para o seu irmão: tem uma cruz aí? Tem uma cruz. Eu creio nisso, irmãos. Eu creio que Deus está nos dando algo novo para a nossa vida. Nós estamos vivendo um período do ano de 2020. Nós estamos começando o segundo mês de 2020 e nós já vivenciamos em um mês coisas que nós não vivemos no ano passado, o ano todo. Sim ou não? Eu tive experiência no início de janeiro de 2020, experiência que eu não vivi no ano passado. Coisas novas. Diga assim, irmão: todo dia tem coisas novas para a nossa vida, irmãos. Eu creio nisso, meus irmãos. Vamos abrir comigo a palavra do Senhor lá no livro de Juízes. Lá no livro de Juízes, no capítulo de número 4. Nós aprendemos na semana passada que aqueles que queiram avançar, eles não esquecem a caneta. Caneta faz parte de pessoas com mentes brilhantes, pessoas que têm um pensamento gigante, um pensamento de crescimento, de aproveitar as oportunidades que são dadas a elas. Então, meu amado, meu irmão, você que trouxe a sua linda caneta, eu gostaria que você olhasse para ela juntamente com onde você está abrindo a sua Bíblia, e você colocasse essa linda caneta no texto de Juízes 4, e você vai já marcar aí, e Deus vai falar grandiosamente conosco nesse texto, ok? Então deixa aí, porque nós vamos estar trazendo a palavra do Senhor, que está no livro de Juízes 4. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: porém os filhos de Israel tornaram a fazer o que pareciam mal aos olhos do Senhor, depois de falecer Eude, e vendo-os o Senhor em mão de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor, e Cícera era o capitão do seu exército, o qual então habitava em Arosete dos gentios. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porquanto ele tinha 900 carros ferrados, e 20 anos oprimia os filhos de Israel violentamente. E Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo, e habitava
das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, das montanhas de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela a juízo. E enviou e chamou a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, de Naphtali, e disse-lhe: porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo: vai e atrai gente ao monte de Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon, e atrairei a ti para o ribeiro de Quisson e Sísera, capitão do exército Jabim, com seus carros e com a sua multidão, e o darei na tua mão. Então disse Baraque: se fores comigo, irei, porém se não fores comigo, não irei. E disse ela: certamente irei contigo, porém não será tua a honra pelo caminho que levas, pois a mão de uma mulher o Senhor venderá a Sísera. E Débora se levantou e partiu com Baraque para Quedes. Então Baraque convocou a Zebulon e a Naphtali em Quedes, e subiu com 10.000 homens após de si, e Débora subiu com ele. E Eber, queneu, se tinha apartado dos queneus, dos filhos de Obabe, sogro de Moisés, e tinha estendido as suas tendas até o carvalho de Zanaim, que está junto a Quedes. E anunciaram a Sísera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido ao monte de Tabor. E Sísera convocou todos os seus carros, 900 carros ferrados, e todo o povo que estavam com ele, desde Arosete, dos gentios até o ribeiro de Quizon. Então disse Débora a Baraque: levanta-te, porque este é o dia em que o Senhor tem dado a Sísera na tua mão. Porventura o Senhor não saiu diante de ti? Baraque, pois, desceu no monte de Tabor, e deu os 10.000 homens após dele. E o Senhor derrotou a Sísera, e a todos os seus carros, e a todo o seu exército, ao fio da espada, diante de Baraque. E Sísera desceu do carro e fugiu a pé. E Baraque o seguiu após dos 2 carros, e após do exército, até Arosete dos gentios, e todo o exército de Sísera caiu ao fio da espada, até não ficar um só. Porém Sísera fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Eber, queneu, porquanto havia paz entre Jabim, rei de Azó, e a casa de Eber, queneu. E Jael saiu ao encontro de Sísera e disse-lhe: retira-te, senhor meu, retira para mim, não temas. Retirou-se para sua tenda, e ela o cobriu com uma coberta. Então ele disse: dá-me, peço de beber um pouco d'água, porque tenho sede. Então ela abriu um odre de leite e deu-lhe de beber, e o cobriu. E ele lhe disse: põe-te à porta da tenda, e se alguém vier e te perguntar, disser: há alguém aqui? Responde tu então: não. Então Jael, mulher de Eber, tomou uma estaca da tenda e lançou mão do martelo, e foi-se mansamente a ele, e lhe cravou a estaca na fonte e a pregou na terra, estando ele, porém, carregado de um profundo sono e já cansado, e assim morreu. E eis que, seguindo Baraque a Sísera, Jael lhe saiu ao encontro e disse-lhe: vem, mostrar-te-ei o homem que busca. E veio a ela, e eis que Sísera jazia morto, e a estaca na fonte. Assim Deus naquele dia sujeitou a Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel, e continuou a mão dos filhos de Israel a lutar e a endurecer-se sobre Jabim, rei de Canaã, até que exterminara Jabim, rei de Canaã. Amém, irmãos? Vamos orar? Pai, muito obrigado por esta palavra já lida em nosso meio, Senhor. Fonte inesgotável de sabedoria, Senhor. Fala conosco, Senhor. Usa teus filhos como um canal, instrumento, Senhor. Eis aqui o teu servo, que diminua ele e cresça o Senhor. E todos digam: podem sentar, irmãos. O tema dessa mensagem é brasas de fogo. Nós somos, irmãos, como pessoas, como brasas. Brasas queimando, acesa. Porque o Senhor, Ele tem, sabe, prazer
naqueles que têm feito a sua diferença. Então o Senhor tem separado pessoas, irmãos, não medrosas, mas pessoas corajosas, pessoas que vencem as suas dificuldades, suas limitações, e Deus escolhe pessoas tão simples para serem grandes heróis da fé. Deus separou muitas pessoas, alguns personagens da Bíblia, que Deus separou para fazer história na nação de Israel. E nós temos aqui uma história de uma mulher chamada Débora. Ela é uma mulher que profetizava, era juíza. Débora não era uma jovem. Débora já tinha uma idade, diz os estudiosos, que tinha uma idade de 90 anos. Diga para o seu irmão assim: 90 anos. E com 90 anos, essa mulher continuava fazendo a vontade de Deus. E então entra a história aqui de um personagem, Baraque, aquele que estava ali junto com o exército de Israel. E a gente observa que ele estava olhando o seu inimigo, e ele não estava dando crédito ao inimigo. Ele não estava, tomando a consciência, tomando a parte da situação, e o inimigo estava vindo, chegando, e Deus mandava Baraque guerrear contra o inimigo, não deixar o inimigo se apropriar, se chegar mais próximo do seu exército. Porém, Baraque, ele não deu importância ao inimigo. Então nós temos que ter muito cuidado com os nossos inimigos. Quem é o nosso inimigo? É o inimigo de Deus. É aquele que se apropria das nossas fragilidades. Então a gente vê que Baraque não deu importância ao inimigo. E com isso, a gente vê Cícera, um general, um comandante do exército, que ele prepara os seus 900 carros de ferro. Era o único exército naquela época que estava preparado para a guerra. O exército de Israel, do povo de Deus, eles não tinham todo o armamento e todo o preparo para uma guerra. Já o exército do inimigo estava muito bem preparado. Tinha 900 carros blindados de ferro e cavalos, todos eles preparados para a batalha. Já estavam com seus ferreiros, já todos ferrados ali, já preparados para entrarem num campo do inimigo, enfrentarem, terrenos duros para entrar para um campo de batalha. E era praticamente impossível vencer aquele exército. E Deus então usa a Débora para falar com Baraque. Então a gente observa a coragem de Débora, mesmo com a idade diferente de Baraque, ainda Baraque tão novo, mais novo do que ela, porém a experiência de Débora e a presença de Deus que havia na vida dela fez com que ela chamasse Baraque e desse o recado de Deus. O recado de Deus para aquele homem, dizendo assim na palavra do Senhor, no capítulo número 4, diz assim, vamos comigo lá, por favor. Juízes 4, diz assim: e enviou e chamou a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes Naphtali, e disse: porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo: vai e atrai gente ao monte de Tabor, e toma consigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon. Então a gente observa que a Débora estava dizendo para Baraque que já havia uma ordem da parte de Deus para Baraque, e Baraque estava atrasando o propósito, estava, protelando aquilo que Deus já tinha decretado para o inimigo, como ele iria exterminar o inimigo. Porém, Baraque, ele não estava dando importância à voz de Deus. Ele não estava dando crédito àquilo que Deus já havia falado para ele. Por isso que a profetisa fala: Deus já não te deu uma ordem para levantar contra esse inimigo? O que você está esperando? Então, quando ele observa que o inimigo era numeroso e havia muitos carros muito bem armados, ele disse: eles estão lá no vale, deixa eles no vale, eles não vão conseguir subir no monte. Então era uma posição de estratégia que Baraque achava que estava dominando toda a situação. Então a gente vê muitas das vezes uma autoconfiança. Nós muitas das vezes temos dentro do nosso coração uma autoconfiança. O que é isso? A gente achar que a qualquer momento a gente vai resolver uma situação.
A qualquer momento eu posso mudar essa situação. A qualquer momento eu posso ter uma posição diferente. Então a gente sempre está contando com que nós podemos. Eu vou resolver. Eu sei o que eu tenho que fazer. Eu vou fazer. E fica deixando o inimigo se armando mais, se fortalecendo mais. E quando você vai tomar a decisão, aí você vê que já é muito tarde. Já agora você não tem mais como contar com as suas forças, com as suas habilidades, com as suas condições físicas, financeira e talvez nem espiritual, porque talvez já está tão abalado, tão abatido e está tão preocupado que muitas vezes você não consegue enfrentar o inimigo da forma como deve ser enfrentado. Então a gente observa que Deus, Ele quer pessoas que inconformadas com o inimigo, pessoas que não estejam conformadas, porque tem gente que se conforma com que o adversário, o inimigo, e estão ali, mas Deus está procurando pessoas que são inconformadas com o pecado. E a gente observa que como Deus levanta as pessoas mais simples para desbaratar um plano demoníaco. Vê que Deus pegou Gideão, lá no livro de Juízes, vamos abrir mais à frente um pouquinho, abra comigo, o livro de Juízes 6, por favor. Quando Deus fala com Gideão, que estava sentado debaixo de um carvalho, Juízes 6:11. Então um anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho, que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Bizarita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para salvar 2.000 midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. A gente observa que quando Deus fala com Gideão, olha como a diferença de uma pessoa, sabe, que não sabe. Domingo passado nós falamos de uma mensagem no culto de Santa Ceia, ouvindo a voz do Espírito Santo, e às vezes a pessoa, ela não sabe interpretar se é de Deus e se não é. A gente observa que Gideão estava malhando trigo no lagar, e ele estava ali junto com aquele povo que estava sendo oprimido, assim como esse povo na época de Débora, que o inimigo era violento. Então uma pessoa que agia violentamente, você imagina, com um período que nós estamos vivendo, em que o inimigo tem se apropriado da vida de algumas pessoas, e as pessoas têm feito crimes violentos, bárbaros. Então a gente observa que não era diferente na época de Débora. O inimigo agia de uma forma violenta. E a gente observa que aqui na época de Gideão havia uma opressão. O inimigo oprimia, diferente de violento. O oprimido, o que acontece? Tudo que eles faziam, o inimigo vinha e saqueava. Eles não tinham direito de colher e se beneficiar da sua colheita. Eles plantavam, e na época da colheita os midianitas vinham e pegavam todas as suas plantações. Eles ficavam sem nada e ainda oprimiam aquele povo. Só que havia um homem, um pequeno homem, chamado Gideão. Ele estava malhando o trigo no lagar, e Deus falou com ele, dizendo a palavra do Senhor, dizendo assim: e o Senhor é contigo, varão valor. Porém Gideão, ele pediu a Deus um sinal para realmente certificar de quem estava falando com ele era o próprio Senhor. Porque muitas das vezes, irmãos, a gente vê pessoas sendo guiadas por qualquer voz, né? As pessoas dizendo que Deus falou, mas Deus não falou nada. Quando Deus fala, Ele testifica, Ele confirma, e aquilo que Ele prometeu, Ele é o quê? Fiel. Então Gideão, eu vejo como uma pessoa que estava, sabe, já com a pele grossa, já estava, sabe, calejado. Já tinha muitas pessoas que prometiam que Deus iria agir, que Deus iria fazer, e os anos estavam passando, e estava aquele povo oprimido, e nada acontecia. Então Gideão já estava um pouco desacreditado com as pessoas que diziam que era Deus que havia falado. Então Gideão fala assim: então tá bom, se é o Senhor que está falando comigo, quero ver. E aí vamos ver o que Gideão fala no versículo, no Juízes 6, 16, 17, vamos lá. E o Senhor lhe disse: porquanto eu ter ser contigo,
tu ferirás os midianitas como se fosse um só homem. E ele disse: se agora tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal que és o que comigo falas. Rogo-te que daqui e te não apartes até que eu venha a ti, traga o meu presente e ponha perante ti. E disse: eu esperarei até que volte. Então Gideão, ele sai da onde estava e vai buscar o presente, uma oferta para o Senhor. E enquanto isso, o anjo aguarda a volta de Gideão, como ele havia combinado. Bom, aí a gente observa que é muito fácil você falar para alguém: olha, Deus está falando comigo e quer falar isso com você. Você fala: bacana, e, olha, já que for o Senhor, eu quero te dar um presente. Você acha que a pessoa que falou que foi Deus, e quando você diz que vai dar um presente, ela vai sair? Nunca, ela vai ficar esperando, sim ou não? Pô, vai me dar um carro, que bênção, eu fui usado por Deus para falar com fulano e ainda vou ganhar um presente. Bom, Gideão usa a primeira estratégia, coisa fácil. Lógico que o anjo iria guardar a oferta, o presente, lógico, evidentemente, mas ele faz uma outra. Vamos ver no versículo 36, diz assim a palavra do Senhor: e disse Gideão: se és de livrar Israel por minha mão, como tens dito, eis que eu porei um velo de lã na eira, e se o orvalho estiver somente no velo, e se cura sobre toda a terra, então conhecerei que has de livrar Israel por minha mão, como tens dito. Então a gente observa que Gideão já agora faz uma prova maior, né? Ele está dizendo para Deus: se és tu que está falando comigo, eu agora quero uma evidência. Eu quero uma evidência de que tu estás em nosso meio, que tu estás comigo. Então, meu irmão, não pense que o inimigo é qualquer ser. Não trate o seu inimigo como qualquer coisa. Não se vai para uma guerra, para uma batalha de peito aberto, achando que é um super-homem, uma mulher maravilha. Nós temos que ter a certeza que na batalha que nós estamos enfrentando, o que não pode faltar é o general de guerra que nunca perdeu uma batalha, e ele é o Jeová Jireh, o Deus da provisão. Então a gente observa que Gideão, ele queria a garantia, a certeza de que Deus estava com ele. Catuca para o seu irmão: você tem certeza que Deus está contigo? Tem que ter certeza, irmão. Porque se você for pelas suas habilidades, pela sua inteligência, pelo seu raciocínio, pelas suas condições, você vai até um certo ponto. Mas quando você chega diante de um lugar que não tem mais nada, você diz: ih, rapaz, tem que voltar para trás, acabou. Mas quando você tem o Senhor contigo, Ele cria uma ponte onde não tem. Ele faz você andar sobre as águas, porque Ele está contigo. Então era a preocupação de Gideão. E uma pessoa com brasas, né, brasas de fogo, é uma pessoa que não anda, sabe, aquela pessoa que anda muito autoconfiante: eu sei que Deus está comigo, eu sei que eu posso tudo naquele que me fortalece. Mas a Bíblia diz que havia um homem que tinha o Espírito de Deus, e ele era um homem mais forte. Deus havia criado um homem e colocou sobre ele um espírito de força nele, força física, de batalha, e chamava Sansão. Um homem que derrotou muitos soldados, muitos homens, e ele achava que era forte quando o inimigo conseguiu desbaratar ele, conseguiu persuadir ele, e ele não percebeu quando o inimigo desmontou ele. E quando ele pensou que estava com a força que ele tinha e que achava que o Espírito de Deus estava com ele, aí que ele viu a queda. Então, meu irmão, o pecado afasta a presença de Deus. Então a pessoa que é inconformada com o pecado, ela sabe que Deus sempre estará com ela quando ela resiste o pecado, quando o pecado não mais o domina, quando o pecado não escraviza mais essa pessoa. Então a gente observa que Gideão, ele
dá um passo, ele pede a direção do Senhor, e diz a palavra do Senhor, vamos ver aqui no 16 de novo, diz assim a palavra do Senhor: e assim sucedeu, porque outro dia se levantou de madrugada e apertou o velo, e do orvalho do velo espremeu uma taça de água cheia. E novamente Gideão, ele desafia Deus. Olha para o seu irmão assim: Deus quer ser desafiado. A palavra de Deus em Malaquias fala: faça a prova de mim, se eu não vos derramarei bênçãos sem medida. Então Deus gosta que os seus filhos sejam corajosos para desafiá-lo. Não que você vai querer ser maior do que ele, mas dizer assim: Deus, tu estás comigo, eu acredito, mostra-me a tua glória, a tua face. Então Deus gosta de ver pessoas corajosas, pessoas dispostas a dizer: Deus, tu estás aqui. Não é aquela pessoa: eu acho que Deus está comigo, sabe? Deus está comigo. Qual é a certeza que nós podemos dizer que Deus está conosco? E que Deus está agindo em nosso meio, que Deus está agindo em nosso favor, que nessa guerra, nessa batalha, nessa doença, nessa dificuldade familiar, nessa situação financeira, Deus está presente. Então Deus quer pessoas que chegam: Deus, onde tu estás? Mostra-me. Então Gideão, ele teve coragem de chegar e falar para Deus. Aí agora ele é um pouco mais educado. A gente observa que o texto fala aqui, e assim, versículo de número 39: e diz Gideão a Deus: não se acenda. Aí depois da segunda vez, ele insiste, né? A primeira, ele vai: aguarde que eu vou trazer a oferta. Na segunda, que molhe ali, né? A gente observa aqui que a palavra diz que ele fala sobre a água no orvalho. E agora ele diz assim: não se acenda contra mim a tua ira, se ainda, olha o texto, se ainda falar só esta vez, rogo-te que só esta vez faça a prova com velo, rogo-te que só no meio haja secura, em toda a terra haja o orvalho. E Deus assim o fez naquela noite, pois só no velo havia secura, e sobre a terra havia orvalho. Então, 3 vezes Gideão, ele chama Deus para um tete a tete, porque haveria uma grande batalha. Ele foi chamado, ele falou que seria usado para vencer os inimigos, e ele não tinha condição humana nenhuma para derrotar os inimigos, muito menos encorajar um monte de pessoas que estavam vivendo em cavernas, com medos, encurvados, cheios de dificuldade, oprimidos. Então era muito difícil Gideão, por ele só, inspirar em outras pessoas coragem, firmeza. Então só tinha uma coisa para isso acontecer: era a manifestação da presença de Deus na vida dele. Eu gostaria que você catucasse o seu irmão e dissesse para ele: há uma manifestação de Deus sobre a sua vida. Há uma manifestação. Porque humanamente falando, irmãos, o caos que nós estamos vivendo, algumas pessoas com dificuldades inúmeras na vida. Então, se não for a manifestação de Deus na nossa vida, dificilmente nós vamos continuar a caminhar. Mais fácil, é mais propício a gente ficar, sabe, como aquele povo estava vivendo, em caverna, escondidos, com medos, preocupados. Porque as pessoas, cada dia que mais passam, a gente conversa com uma aqui, conversa com uma outra ali, a gente sempre escuta: eu estou muito preocupado, eu não sei o que pode acontecer, esse ano está difícil, as coisas estão difíceis, parece que nunca vai melhorar, olha que já está surgindo aí, já surgiu mais um vírus, mais uma praga está acontecendo no mundo, e as pessoas cada vez mais, elas estão preocupadas. E a gente observa que Gideão, ele tinha agora a confirmação de que a presença de Deus estava com ele. A Bíblia também nos ensina que havia um grande líder chamado Moisés.
quando Deus manda ele enfrentar as dificuldades, o inimigo, ele fala: não darei um passo adiante se tu, Senhor, olha o desafio de Moisés, olha o desafio de Moisés. Eu não, é o teimoso, sabe aquela coisa? É igual aquela criança: não vou, não vou. Já viu quando você fala para o seu filho: vamos se arrumar? Não quero, não quero, não vou. Moisés fez birra com Deus. Isso é coragem, irmão. Isso é uma pessoa disposta a estar com o Senhor, não abre mão da presença de Deus. Quando ele diz: não darei um passo adiante, meu Senhor, se tu não fores comigo. Olha aí, isso é coragem, irmão. Coragem de falar com Deus: não vou, se tu não for comigo. Porque muitas vezes as pessoas, elas tomam a dianteira, elas colocam a carruagem na frente do burro, dos cavalos, né? Enfim, do animal. Então a gente observa as pessoas sempre querendo passar na frente de Deus, e não querem contar com a ajuda dele, não querem assegurar que ele está em vosso meio. Então a gente observa aqui que Gideão, assim como Moisés, eram pessoas, e assim como Débora também, aqui nesse texto nós vamos estar trazendo de novo, eram pessoas dispostas, corajosas, não se acovardaram, pessoas que tinham disposição de dizer para Deus: tu falou, tu disse que estás comigo, então me assegure que tu estás em mim e eu estou em ti. Porque isso faz de nós, irmãos, uma pessoa com uma vantagem enorme com o inimigo. Paulo mesmo disse: não dê vantagem ao vosso inimigo. Não deixe o inimigo ganhar espaço, território. Não deixe o inimigo se apropriar das suas coisas. Não dê espaço para ele. Então nós, irmão, com Deus, nós vamos repreender, nós vamos vencer todas as batalhas, porque Deus conosco é muito maior, é mais seguro, irmão. Nós sem Deus, nós não vamos conseguir ir muito longe, mas com Deus pode ter certeza que as portas vão se abrir. E voltando ao texto aqui de Débora, por favor, lá no Juízes 4 agora, a gente vai ver o texto nos dizendo aqui que Débora era uma mulher corajosa. Deus poderia pegar uma pessoa jovem, mas Deus escolheu uma pessoa com 90 anos de idade. 90 anos de idade, já com seus cabelinhos branquinhos, para falar com Baraque, dizendo para ele, confrontando com o eu de Baraque, com o medo de Baraque. E Baraque, a gente vê uma coisa interessante, porque muitas pessoas sempre dizem assim: é muito fácil dizer o que eu tenho que fazer. Não é o Senhor que está vivendo, não é o Senhor que está pagando as minhas contas, não é o Senhor que mora lá na minha casa, não é o Senhor que mora onde eu moro, não é o Senhor que trabalha onde eu trabalho. Então muitas vezes as pessoas sempre vão ter a mesma atitude de Baraque. Baraque diz assim: então tá bom, já que foi Deus que falou com você para mim ir guerrear contra Cícera, então vem comigo. Baraque estava dizendo: quero ver agora, 90 anos, será que ela vai encarar o exército? Será que ela está disposta, em disposição para encarar? É muito fácil falar para mim, lutar, e você ficar na plateia olhando. Débora, quero ver, vem comigo, vamos lá. Se tu for, eu irei. Já que a ideia foi sua, já que o conselho foi seu, então agora eu quero ver. Então Baraque estava dizendo: é muito fácil dizer para mim o que eu tenho que fazer. Eu quero ver você viver o que eu vou fazer. E aí a gente observa, irmão, que essa mulher, com 90 anos de idade, ela superou as suas limitações. Ela poderia dizer: não, sou uma mulher, 90 anos, como é que eu vou enfrentar o inimigo? Que ideia é essa? Deus falou para você ir? Ela não questionou, ela simplesmente tomou uma posição, se levantou, se pôs de pé. Por isso que a Bíblia, ela cantou uma canção: Débora, acorda, desperta, põe de pé.
aquela mulher, ela não ficou acomodada, ela não ficou, sabe dizer, preocupada. Ela sabia que Deus falava com ela, ela tinha confiança que foi a voz de Deus que havia falado com ela para essa batalha, para essa guerra, e que Baraque estava com medo do inimigo, e ela não tinha medo do inimigo, mesmo com seus 90 anos de idade, e ela sabia muito bem que não podia manejar uma espada, um arco, uma flecha, ela sabia muito bem que não podia montar num cavalo, a idade dela limitava a ela a batalha, mas aquela mulher acreditava que Deus estava com ela. Coragem. Enfrentou as suas dificuldades, as suas limitações. Então, meu irmão, é essa brasa de fogo que Deus quer. Coragem. Coragem para enfrentar as suas próprias limitações. Aquilo que você muitas vezes diz que não dá para você. É muito fácil para o outro, é muito fácil para Beltrano, para Ciclano, mas para você talvez você está colocando limitações. E essas limitações impedem o agir de Deus, muitas das vezes, na nossa vida, irmãos. E aí eu vejo o texto que o inimigo estava no vale, com 900 cavalos, muitos homens para a batalha, e Baraque no alto, cercado. A montanha estava cercada. Era uma fração de tempo para o inimigo dominar toda a situação e acabar exterminando todas aquelas pessoas. E quem estava lá no monte era Débora, estava lá, e a presença de Deus estava com ela. E aquela mulher, ela tinha brasa de fogo. Diz a palavra do Senhor, vamos aqui no texto, por favor, no capítulo número 4, versículo 14. Então disse Débora a Baraque: levanta-te, porque este é o dia em que o Senhor tem dado Sísera na tua mão. Porventura o Senhor não saiu diante de ti? Baraque, pois, desceu do monte de Tabor, e 10.000 homens após ele. Então, onde observa, irmão, que Deus, no cântico de Débora, você vai ver Débora fazendo menção do milagre que aconteceu aqui. Porque naquele dia não estava chovendo. O inimigo se preparou para a guerra porque ele estava contando com o tempo favorável. Porque carros de ferro, blindados de ferro, rodas de ferro, não poderiam andar em terreno molhado. Então eles contavam com o tempo, o favorável, o fator tempo, o predominante, o céu, sol, cavalos marchando, soldados marchando, carros sendo carregados para a guerra. Eles não contavam com o sobrenatural de Deus, o agir de Deus. E naquele momento que Baraque obedece à voz de Deus, ele desce para o campo de batalha. No cântico de Débora ela canta que Deus mandou chuva do céu, e todo aquele vale ficou em aguaceiro, os rios inundaram, os carros de ferro. Você sabe muito bem que carro de ferro com água, um terreno de lama, não se move. Os cavalos que tinham as suas ferraduras também ficavam atolados. Os inimigos se atolaram no meio da lama, e os exércitos do Senhor desceu e foi todos exterminados num vale. Um milagre. Olha para o seu irmão assim: confia no Senhor, entrega a Deus o teu caminho, irmãos. Essa é a confiança que nós temos que ter no Senhor. Quando nós sentimos encurralados, é o que estava acontecendo aqui. O inimigo encurralou o povo de Deus, não havia saída, estavam no alto, e no vale havia do exército, milhares de homens. A gente observa que era impossível aqueles soldados vencer aquela guerra, mas houve a provisão do Senhor. Deus prouve do céu uma grande chuva que inundou aquele vale, e todo aquele exército foi derrotado. E a gente observa que a palavra do Senhor, irmãos,
ela se cumpre na vida daqueles que são fiéis, daqueles que acreditam no Senhor, daqueles que não duvidam do que Deus pode fazer. Débora acreditou desde o início, desde quando Deus falou com ela. Deus não falou para você, Baraque, que entregaria o inimigo em tua mão? Por que está com medo? Por que está se acovardando? Deus não mandou você guerrear? Débora, ela acreditou na palavra do Senhor. Ela colocou a palavra no coração e falou assim: Senhor, eu sei que é o Senhor. Assim como Gideão fez prova para ter certeza que era Deus que estava falando. Porque muitas das vezes só porque você ouviu num rádio, numa televisão, uma voz, um louvor, você está indo lá e está comprando, está metendo passando o cartão, fazendo negócio e não pede sinal, não confirma com Deus. Tem que ter certeza de que é Deus, irmãos. Não vai pela primeira instância. Não tome uma decisão na primeira instância. Por isso que para até um julgamento de uma pessoa tem que ter a segunda instância. E olha, tem que ainda ver que o juiz agora falou que nem na segunda instância. Ainda tem que provar, tem que ter certeza que a pessoa cometeu um crime. Imagina a pessoa, para ouvir a voz de Deus, irmão, tem que ter certeza de que Deus falou com você. E quando Deus fala, irmão, Deus não é Deus de confusão. Deus não é Deus de confusão. Se Deus falou, Ele vai fazer. E se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir a sua palavra. Brasas de fogo são aquelas pessoas que acreditam na palavra, que não se curvam às coisas desse mundo, que não abrem mão das coisas de Deus por esse mundo, por esse prazer, sabe, de fantasia. Nós temos visto agora, irmão, eu estou ficando horrorizado. Eu trabalho na rua. Eu estava esse dia passando um trabalho, saindo daqui da igreja, domingo passado, irmão. E eu parei no ponto ali no Jardim Catarina. Estava eu e o Daniel no carro. Daqui de repente passa uma pombagira encapetada na frente da gente. Eu falei: fecha os olhos, filho. Isso é capeta de pombagira dobrada. Porque as pessoas estão indo para os blocos de carnaval seminua, pelada, andando na rua. Isso é cão. Nós estamos vivendo uma época, mas esse período agora de carnaval, período da festa da carne. O diabo está solto, irmão. Ele já anda solto, anda procurando. Diz a palavra no livro de Jó que o diabo ficava rodeando a terra, procurando um aqui, o outro ali, para se manifestar, para fazer festa na vida daquela pessoa. O carnaval está aí às portas, e a igreja, irmão, tem que estar vigiando. A Bíblia diz: vigiai e orar. Não é orar para depois vigiar, não, irmão. Tem que vigiar para depois orar. Vigia, sai, te repreendo. Fecha os olhos, deixa essa pombageira passar. E as pessoas estão se deixando levar pelo que vê, pelo que ouve. E nós precisamos estar cheios de Deus, certeza de que Deus é conosco. A sua família precisa de você nesse período de carnaval. Cuidado, irmãos, cuidado, interceda por ela, busque por ela, cuide da tua casa, porque o diabo, ele anda ao redor. Então, nesse período de fevereiro, é o período da festa carnavalesca, a festa da carne. Foi a época em que Jesus, na época, no período que chegava a Páscoa, então o inferno se levanta, o inferno está tramando, ele quer destruir a igreja, mas a palavra do Senhor diz que as portas do inferno não prevalecerão. Então, meu irmão, é um sinal de alerta. Vamos guerrear contra o nosso inimigo. Vamos sair para o campo de batalha. Vamos ter coragem como Débora. Não vamos fazer como, porque a Bíblia fala que até Baraque
depois com a atitude de Débora, com o desprendimento de Débora. Débora não foi citada no livro de Hebreus 11, não foi citada. Você vai ler o livro de Hebreus 11, você não vai ver o nome de Débora, mas você vai ver o nome de Baraque. Porque Débora, ela inspirou. Então Deus quer pessoas que influenciam outras pessoas, que mudam as formas de pensar, de agir. Deus quer levantar uma geração como eu e você, que possa inspirar outras pessoas a serem melhor do que nós. Vê que depois dessa situação, Baraque, ele teve uma mudança de vida, e o nome dele é citado nos heróis da fé em Hebreus, irmãos. Mas ele começou aqui essa história com medo, preocupado, covarde. Mas Débora inspirou em Baraque uma atitude diferente. É assim que Deus quer comigo e com você, na sua família, com seus amigos, irmãos. Comece a pregar a palavra, comece a despertar. Não se deixa levar por essa festa da carne. Não programe o seu carnaval em festa mundana, mas esteja preparado para uma guerra que está para acontecer há poucos dias na nossa frente. Assim como Baraque estava aqui diante dos seus inimigos muito bem armados, e o nosso adversário está muito bem armado, mas nós precisamos ter a confiança de que Deus está conosco. É nesse período que muitos jovens engravidam, muitas pessoas pegam as doenças que são contaminadas, veja lá, AIDS e muitas outras enfermidades. Tem muitas coisas que acontecem, destruição de família, separação. A gente observa que há muitas coisas que podem acontecer nesse período, e nós, como a igreja do Senhor, precisamos estar em alerta máximo. O inimigo veio armado, o inimigo se levantou com seus carros fortes, e ele tem um alvo. Pode ser a sua família, pode ser a sua saúde, pode ser os seus bens, pode ser a sua vida espiritual, pode acontecer uma tragédia. Então você, meu irmão, minha irmã, se levante, se desperta como Débora, porque o inimigo não vai brincar. O inimigo não vai não vai vir numa festa de carnaval para fazer festa. Ele vem para matar, roubar e destruir. Mas nós que estamos aqui nesta noite, irmãos, revestido com poder e autoridade, os inimigos podem ser violentos, como nós vimos aqui na época de Débora. Os inimigos vieram, como o texto está mesmo dizendo. Nós lemos aqui em Débora que o inimigo veio, os filhos de Israel foi oprimido violentamente. O que é isso, irmão? O que é você ser oprimido violentamente? É você ser arrancado, arrastado, destruído, desmontado. Esse é o plano do inimigo. Ele quer desfazer de você, ele quer simplesmente deixar você desmontado. Mas o Senhor, ele quer te levantar, como Débora falou: desperta, Baraque, desperta, porque o inimigo já se armou. O inimigo já está armado. O inimigo já está com seus carros, cavaleiros, pronto, arcos, espadas, escudos. Você imagina quando aqueles cavalos, aqueles carros começaram a marchar diante do exército de Deus, os soldados que estavam com Baraque e Débora. Você não acha que aquele monte não tremeu? Claro que tremeu, porque eram muitos homens, são muitos soldados, muito bem preparados. Mas Deus estava no meio deles, Deus estava com eles. Então, meu querido, minha irmã, meu irmão, vamos estar de pé, que nós vamos orar agora. E a palavra de Deus, você vai abrir a tua Bíblia agora, lá no livro de Romanos 12, 20, por favor. Brasas de fogo. Diz assim a palavra do Senhor no Romanos 12, 20. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se o teu inimigo tiver sede,
dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Então, na época de Gideão, na época de Débora, eram guerras travadas de exército, homens lutando e guerreando. Você vê que Israel pega uma estaca, finca em Cícera e mata. Mas hoje o Senhor veio não para guerrear com espada, com fogo, com lança, com armas. O Senhor disse: se o teu inimigo tiver fome, dele é ele de comer. Se o teu inimigo tiver sede, dá ele de beber. Que isso, pastor? Eu ainda vou ter que alimentar o meu inimigo? Fazendo isso, acumularás brasas de fogo sobre a vossa cabeça. Ajude. Deus está chamando essa igreja. Deus está convocando uma igreja para fazer a diferença. Deus não está levantando uma geração para lutar com os conceitos religiosos, tradição, tabu, crenças. Deus está levantando uma geração nesses últimos dias que vão agir com amor, que vão levar a cura, porque muitas dessas pessoas, elas precisam de um abraço, precisam de um carinho, precisam de uma atenção. Os nossos inimigos, irmãos, a pessoa muitas das vezes não é ocupado, mas ela é refém de uma obra demoníaca. E o que destrói uma obra demoníaca, irmão, é o amor. Como é que você vai vencer essa batalha que muitas vezes está acontecendo dentro do seu trabalho? Perseguição, pessoas estão te perseguindo lá no seu trabalho. Como é que você vai vencer as batalhas na sua rua, talvez com o lado hostil que está vivendo hoje onde você mora, dentro da sua própria casa, no seu trabalho, se não tiver o amor? Brasas de fogo, irmãos. Não é nós levantarmos uma espada como Davi fez e arrancou a cabeça de um gigante, mas a nossa espada hoje é a palavra que é viva e eficaz. O nosso arco e a nossa flecha não é a época das flechas que os soldados usavam, mas o nosso arco e flecha é a palavra de Deus. Lançai a palavra, irmão. Lançai a palavra na sua família, lançai a palavra na sua rua, lançai a palavra lá no seu estudo. Vai começar, as aulas vão começar. Lançai a palavra, semeai a palavra, e acumularás brasas de fogo sobre a vossa cabeça, diz o Senhor. Não é querendo lutar com as suas forças, com as suas armas, com os seus argumentos. Você é muito bom nos argumentos, você é especialista nesse assunto, mas o que Deus quer para essa geração é uma geração que tem brasas de fogo sobre a sua cabeça, que saibam amar, que saibam olhar o inimigo e ver o que ele precisa, porque o inimigo muitas das vezes ele sabe, mas ele quer ver, ele quer ser surpreendido. Como eu vi a reportagem hoje pela manhã, quando perguntaram para uma senhora, porque o rio está em crise da água, muitas famílias estão sem água, desesperadas com a crise da água, porque muitas pessoas precisam saber que a fonte que vem do Senhor, ela é inesgotável. Mas a palavra está se cumprindo, que muitos vão procurar água e não terão água, porque os rios estão poluídos. Estão poluídos. Isso é um sinal do que pode acontecer e que vai acontecer no futuro. Por que muitas nações estão vindo para o nosso Brasil?
muitos estrangeiros estão comprando as fontes de águas no Brasil. Eu trabalho nas regiões onde muitas pessoas vendem água, e quando eu pergunto quem é o dono dessa proprietária, é um estrangeiro. Eles estão comprando as fontes de águas no Brasil, porque no futuro, quem tem a fonte de água no terreno tem ouro. A água será ouro, irmãos. E a gente observa que aquela mulher disse assim, a palavra dela: que a SEDAI me surpreenda, porque eu já sei como ela é, como ela faz conosco, não tem nenhum cuidado, nenhum prazer em se preocupar conosco. Então o que o inimigo precisa de você? Que você surpreenda essa pessoa que mora com você, surpreenda esse teu colega de trabalho, surpreenda o seu irmão. Faz diferente. Talvez ele está esperando você dar uma patada, você dar uma resposta atravessada, você dizer não, você virar o rosto. Mas quando você faz diferente, como Cristo nos ensinou, se o teu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Brasa de fogo. Eu falei de um período de guerra. Citei o exemplo de Débora, Baraque guerreando com armas de fogo. E todo tempo Deus agia. Em todo tempo o Senhor agia. Não foi diferente com Gideão, não foi diferente com Débora e Baraque. Também não pode ser diferente comigo e com você. Então chegou a hora, irmão, de nós fazermos como Cristo nos ensinou. Sermos como Cristo. Falar como Cristo falou. Viver uma vida como Cristo viveu. Não lute com as suas armas. Não lute com a sua voz gritando. Eu vou falar mesmo. Não faça isso, meu irmão. Deixa que Deus seja o seu advogado. Deixa que o Senhor seja o seu juiz. Não se troque, irmão. Não fique se trocando. Não fique tentando argumentar. Simplesmente surpreenda. Surpreenda. Surpreenda seu esposo, surpreenda seu esposo, surpreenda seus filhos, surpreenda seus pais. Surpreenda sua liderança. Surpreenda. Porque o que o inimigo quer é o inferno. O que o inimigo quer é guerra, tragédia, separação, inimizade, fofoca. É isso que o inimigo está esperando de você, meu irmão. O inimigo não está esperando que você venha dar água para ele, que você venha dar comida para ele, que você venha dar carinho para ele. Atenção, não está esperando isso. Porque nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue. Essa pessoa não é o seu inimigo. Esse vizinho não é o seu inimigo. Essa pessoa que vive com você não é o seu inimigo. Então o que você tem que fazer? Como Cristo nos ensinou. E isto amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. O que é a brasa de fogo, irmão? É a presença do Espírito Santo. O fogo representa a presença do Espírito Santo. Toda vez que você vê a palavra mencionada por Deus, os profetas, quando fala de fogo, está dizendo sobre o Espírito de Deus. Fogo representa ao Espírito do Senhor. A palavra de Deus, quando João Batista batizou Jesus, ele disse: olha, eu os batizo com água, mas ele vos batizará com água e fogo. O batismo do Espírito Santo é a presença de Deus em nossa vida. É isso que está dizendo. Amontoarás brasa de fogo sobre a sua cabeça. É você ter a presença do Espírito Santo na sua vida. É as pessoas olharem para você e dizer: tem algo diferente nele, tem algo diferente nela. Meu Deus, essa pessoa escutou e ainda continua ali, continua firme. Essa pessoa foi humilhada, mas continua firme. Como? Isso é um milagre.
O mesmo milagre que aconteceu com Débora e Baraque, quando Deus enviou a água no céu, inundou aquele vale. Milagre. Hoje o milagre acontece nos simples detalhes das nossas atitudes. São atitudes que vão desbaratar toda a artimanha do inimigo, toda a trama do inimigo. Porque o inimigo vem armado, ele vem muito bem armado, e ele espera que encontre você armado como ele. Mas quando encontra você com brasa de fogo, quando encontra você cheio do Espírito Santo, irmão, irmão, ele não entende nada. Ele não sabe que você está passando por isso. Ele não entende porque você está sofrendo. Ninguém entende, ninguém sabe. As pessoas ficam, meu Deus, essa mulher é boba demais. Tem brasas de fogo sobre a tua cabeça, meu irmão. Tem brasas queimando sobre a tua cabeça nesta noite. Porque Deus, isso é a certeza, irmão, de que Deus está em nosso meio, irmão. Da mesma forma que quando Gideão disse, se tu fores que estiver falando, mostra-me. Sabe como é que Deus mostra? Quando você tem essas atitudes. Quando você tem essas atitudes que ninguém faria o que você está fazendo, ninguém falaria o que você está falando. Essas são as atitudes que demonstram que há brasa de fogo sobre a sua vida, e que a presença de Deus está com você, e de que Deus está junto com você nessa batalha, de que você não está sozinho, não está sozinho. É essa porção que o mundo não entende, é essa coisa que o mundo não explica, irmão. Como pode uma pessoa passar por tudo que ela passou e ainda continua de pé? É Deus. É Deus. Puxa para mim um teclado que eu tô olhando. Já foi? Puxa então um solo para mim, por favor. Só o solo, não precisa cantar não. Só aqui que eu me sinto muito bem. Pode ser só o solo. Só o solo. Não precisa ter a voz não. Puxa para mim, por favor. Só aqui que eu me sinto muito bem. Feche seus olhos. Eu quero orar com você. A batalha está travada. O inimigo já armou todo o território. Mas quem dá a última palavra é Ele. Quem cuida de ti é Ele. Eu creio, meu irmão e minha irmã, que não foi fácil você chegar aqui nesta noite. Não tem sido fácil você estar de pé. Eu louvo a Deus pela sua vida, porque tem muitas pessoas que estão engessadas. O que é isso, pastor? Pessoas engessadas. São pessoas que estão presas às suas dificuldades, suas limitações, seus medos, suas preocupações, suas contas, suas tristezas, suas angústias, suas depressões, suas tristezas, e não fazem nada. Por isso eu louvo a Deus pela tua vida, meu irmão, que chegou aqui hoje. Como eu sempre digo, quarta-feira é o dia de sangrar no altar, é o dia de se derramar na presença dEle, é um dia de dizer: Senhor, só Tu sabes como eu cheguei hoje aqui, só Tu sabes como eu estou aqui hoje. A Tua vontade não era estar aqui, meu irmão. Se você pudesse, claro que você até poderia ter tomado a decisão de ficar em casa, mas o Espírito Santo te tomou, porque tem brasa de fogo sobre a tua cabeça, porque a tua vontade te arrastava para um quarto, para uma cama, para uma sala, para um quarto, e o Espírito Santo diz assim: eu te tomo
pela tua mão. Eu te tomo pela tua mão e te digo: não temas, porque eu, Senhor, te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. E envergonhados e confundidos ficarão todos aqueles que se levantarem contra ti. 1000 cairão ao teu lado, meu irmão, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Não há. Só aqui que eu me sinto muito bem. Só aqui que eu me sinto muito bem. Senhor, tome em tuas mãos, Jesus, a cada um dos meus irmãos que aqui estão, que nós possamos sair daqui desta reunião, Senhor, como Débora, cantando o hino da vitória. Os inimigos destruídos e aniquilados. Que os nossos inimigos conheçam quem nós somos, pois não há um cristianismo sem a cruz. Não há uma vida de um cristão sem que tenha uma cruz para carregar. Você continue, irmão, firme, carregue, não deixe a cruz de lado. Está pesada, continue carregando. Está doendo, continue levando ela, pois não há uma vida de um cristianismo sem que haja uma cruz na sua vida. Tem uma cruz em você, meu irmão. É a mesma cruz que Cristo carregou. É a mesma cruz que Cristo foi preso, crucificado, mas Ele venceu a cruz. Nós venceremos também. Nós seremos lembrados naquele grande dia. Deus tem guardado um lugar especial para mim e para você, meu irmão. Saiba disso. Você não está sozinho. Você não está sozinha, meu irmão. Deus está contigo. Não há outro lugar melhor do mundo para viver se não for na presença do nosso Senhor. E só nele nós vivemos bem. Só nele nós temos segurança. Só nele nós podemos levantar, erguer os nossos olhos para o monte, de onde virá o nosso socorro. O nosso socorro bem presente na angústia, na tribulação. É de lá que virá o nosso socorro, meu irmão. Acredite nisso. Débora acreditou que só do Senhor poderia vir a provisão. Só de Deus poderia vir o milagre. Os inimigos cercando por todos os lados. Mas Deus é o provedor de portas aonde não existem. Meu irmão, quero profetizar para a tua vida nesta noite, que o Senhor abre portas aonde não tem na sua vida. Deus vai abrir portas aonde não tem. Eu creio nisso, meu irmão. Porque se a porta não abrir, Deus vai derramar do céu, do trono, bênção sobre a sua vida. Porque se a porta da terra não abrir, tem uma porta no céu que se abrirá para a minha vida e para a sua vida, irmão. Se desta terra não surgir alguma coisa nesses dias, meu irmão, não se preocupa não. Não fica ansioso não, meu irmão. Porque do trono, do céu, do Todo-Poderoso, Deus pode mandar o que Ele bem querer para a nossa vida. Porque eu creio que Deus é o provedor de todas as coisas da nossa vida. Todas as coisas da nossa vida. Deus está cuidando de ti. Deus está cuidando de ti, meu irmão. Deus está cuidando da tua saúde, meu irmão. Ah, pastor, eu já estou preocupada. Eu já estou preocupada com tanta coisa que está surgindo, está aparecendo na minha vida. Eu não sei mais o que fazer. Deus está no controle de todas as coisas. Confia nele, entrega teu caminho a ele, meu irmão, e o mais ele fará. Você crê nisso, meu irmão? Dá um brado de vitória aí.
Dá um glória a Deus, dá um aleluia misturado com glória a Deus, aleluia. Porque o teu inimigo não ficará de pé, ele vai cair. E tenha certeza de uma coisa, irmão, a palavra de Deus não diz ainda, e ainda que ele caia, ele vai ficar de pé novamente, só para ver a tua vitória. É a palavra, irmão, que diz que ainda que os nossos inimigos planejam, almejam a nossa derrota, Deus há de nos dar vitória. Que nesta noite saiamos daqui assim, fortalecidos, corajosos como Débora, preparados para a batalha, confiantes no Senhor. Ore mais, meu irmão, busque mais, se consagre mais, se santifica mais. Não deixe a peteca cair. Mantenha-se firme e corajoso, porque o Senhor há de dar vitória. O Senhor há de dar vitória. Receba aí. Eu recebo. Eu recebo. Diga assim, eu recebo. Eu recebo a palavra de Deus na minha vida. Eu recebo. Diga assim, eu recebo, eu recebo, eu recebo. Pai, muito obrigado, Senhor, por esta noite de grandes revelações da tua palavra. Nos dê um retorno de paz, segurança aos nossos lares, Senhor, nos guardando e livrando de todo mal, Senhor. E o amor de Deus Pai, e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doces ricas consolações do Espírito Santo de Deus, estejam sobre cada um de vós. Digam, Deus abençoe todos em nome de Jesus.